prezados, hoje vamos conversar um pouco sobre a imagem na tuberculose pleuropulmonar. Então, o Mycobacterium tuberculosis, ou também denominado bacilo de Koch, ele pode ser inalado através de gotículas aerosóis liberados por um paciente contaminado, né? E aí o paciente, então, estar exposto ao agente. Existem alguns fatores de risco para o desenvolvimento da doença, da tuberculose. Então, na verdade, o tipo de manifestação da doença vai depender do grau de exposição e da competência imunológica do indivíduo. Esse balanço é que vai determinar o que vai acontecer com o indivíduo que inalou essas partículas. Então, existe uma classificação que se baseia em critérios clínicos, laboratoriais e de imagem para exatamente expor essas possibilidades de manifestação da doença, para a gente compreender melhor. Então, a forma ativa da doença é caracterizada pelo quadro clínico, então, tosse secretiva, febre vespertina, perda ponderal, dispneia, fadiga, etc., associada a uma confirmação laboratorial de infecção aguda pela micobactéria. E também achados radiológicos de doença aguda, de atividade de doença. Bom, essa forma ativa, ela pode ocorrer logo após a exposição, então ela vai ser denominada de tuberculose primária. Mas também pode acontecer de haver a exposição e o indivíduo não desenvolver a doença logo após. Então, não ter sintomas, quadro clínico negativo, nem achado laboratorial de infecção ativa e nem radiológico de doença ativa. Então, nesse caso, essa forma vai ser denominada forma latente, que vai se a forma ativa ocorrer, então, após essa infecção latente, vai ser chamada, então, de tuberculose pós-primária, né? Então, na forma latente, o indivíduo pode passar a vida toda, né, na forma latente, e, por definição, então, ela é assintomática, né, e pressupõe uma exposição prévia. E então, se depois desse tempo, né, de exposição, houver uma reativação de doença, por exemplo, o paciente desenvolveu alguma imunossupressão, né, ou menos comumente, uma nova exposição ao agente, que a gente vai chamar de reinfecção, então ele pode ter a forma ativa, né, após a forma latente, que então é denominada pós-primária. Na forma inativa, o paciente já teve a forma ativa para ter a forma inativa, né? Seja ela primária ou pós-primária, né? Então, existe uma história prévia de tuberculose. E vai desenvolver, então, alterações sequelares, né? Para se enquadrar nessa forma, o paciente não tem sintomas agudos de doença, nem laboratório de doença em atividade e nem imagem. E, para ser melhor caracterizada, nós devemos confirmar que as alterações vistas são estáveis à imagem por pelo menos 6 meses, para dizer que elas são sequelares. O mais importante, então, em relação à imagem, é exatamente definir a doença em atividade. A distinção entre as formas primária e pós-primária ajudam a entender melhor a fisiopatogenia da doença, e na imagem, essas formas podem mostrar alterações preferenciais quanto ao tipo de lesão, localização, então ajuda na caracterização da manifestação da doença. Então, aqui vocês observem que eu coloquei algumas predileções de imagem, né, entre a tuberculose primária e pós-primária. Por quê? Porque não se exclui a possibilidade de ocorrer, por exemplo, uma
escavação, que é mais comum na pós-primária, mas pode ocorrer na primária, né? Ou de uma forma miliar, que é mais comum na primária, e também pode ocorrer na pós-primária. Então, nós preferimos optar pelo termo predileções, porque os achados radiológicos, eles podem ser sobreponíveis. Então, observem, a forma primária é mais comum em crianças e pacientes imunodeprimidos, por exemplo, HIV, e se manifesta principalmente, porém não exclusivamente, né, com linfadenopatia hilar e mediastinal, consolidações são mais frequentes na forma primária, né, ou seja, logo após a exposição, na forma ativa, derrame pleural, doença de vias aéreas e a doença miliar, né, que se caracteriza por disseminação hematogênica, né, e por comprometimento de vários órgãos concomitantemente, que é muito comum nessa forma hematogênica. Na forma pós-primária, que vai ocorrer então após aquela nossa forma latente, em que o paciente fica um longo período, né, sem mostrar atividade de doença e já foi exposto, que pode ocorrer mais comumente como reativação de doença, né, ou menos por uma segunda infecção, uma segunda exposição ao bacilo. Nessa forma pós-primária, nós vemos predominantemente consolidações, escavações, né? Os tuberculomas são os granulomas tuberculosos, são nódulos que nós vamos ver a seguir, e nódulos centrolobulares que traduzem a disseminação broncogênica da doença. Então, o material infectado, o tuberculoso, ele vai preencher as nossas vias aéreas e produzir esses nódulos centrolobulares que nós vamos ver a seguir. Na pós-primária, as consolidações são geralmente mais nas regiões apicais e posteriores, provavelmente pela menor ventilação dessas regiões e menor clearance linfático. Então, agora nós vamos ver algumas apresentações da tuberculose ativa primária, então, que ocorre mais comumente em crianças e pacientes imunodeprimidos. Então, vamos fazer um exercício agora. Eu gostaria que vocês tentassem visualizar um achado ao raio-x compatível com esse quadro clínico desse lactente com suspeita de tuberculose. Se precisar, vocês podem fechar os olhos para maior concentração nessa imagem mental, ou então vocês podem pausar o vídeo para ter mais tempo nessa visualização. Então, lactente, com tosse, secreção e febre alta. Qual o achado radiológico que vocês poderiam imaginar nessa faixa etária? Então, nós vimos que a linfadenopatia hilaromediastinal, né, pode ser o único achado, né, ou também associada a consolidações, são achados mais proeminentes na forma primária de doença. Então, vocês podem ter imaginado algum aglomerado, né, aqui, por exemplo, paratraqueal, sugerindo, então, a linfadenopatia hilar, né, e mediastinal, e aqui também representada uma consolidação no terço inferior desse hemitórax direito, né? Então, se vocês imaginaram a consolidação com a linfadenopatia hilar ou mediastinal, vocês acertaram. A linfonodopatia na tuberculose tipicamente mostra áreas de baixa atenuação com um centro, né, hipodenso e um realce periférico pelo meio de contraste, que são achados compatíveis com necrose caseosa central, né, e esse realce periférico por causa do tecido inflamatório granulomatoso. Então, aqui nós vemos, então, uma consolidação com linfonodopatia hilar.
ipsilateral, um achado comum na tuberculose primária. Aqui é um caso mais exuberante de linfonodopatias mediastinais bilateralmente, e aqui mostrando o aspecto bastante típico da necrose caseosa central, hipodensa, e o realce periférico pelo meio de contraste da linfadenite tuberculosa. Lembrem-se que o derrame pleural também é uma forma comum na tuberculose primária. Então, aqui nós vemos o velamento do hemitórax direito, né, dos 2/3 inferiores, com a nossa parábola de Damoiseau, né, mostrando a presença de derrame pleural ao raio-x. Em geral, o derrame pleural é mais comum em adultos, na forma primária, e geralmente mais unilateral. Eles parecem resultar de uma hipersensibilidade à proteína tuberculosa, mais do que infecção franca. Por isso que, às vezes, isolar a micobactéria nesse líquido pleural não é tão comum. Se esse líquido locular, né, e infectar, propriamente dito, então você vai ter um empiema, e aí sim você pode definir mais, com mais fidedignidade, o comprometimento infeccioso pleural. Então, aqui nós vemos nódulos, vários nódulos, pequenos nódulos, difusos pelo parênquima e distribuídos de forma aleatória no parênquima pulmonar, né? São nódulos bem pequenos, bem definidos, né? E randomicamente distribuídos, né? Esses nódulos são os nódulos ditos miliares. Eles são nódulos de disseminação hematogênica, né? E nesse caso, quando você tem a tuberculose miliar, você também pode ter comprometimento de múltiplos órgãos, como pulmão, fígado, baço, sistema nervoso central, né? E que também é mais comum na forma primária, acometendo geralmente indivíduos imunocomprometidos ou crianças de baixa faixa etária. Então, da mesma forma que no exercício anterior, eu quero que vocês pensem numa tomografia no plano axial de um paciente HIV e com tuberculose disseminada, né? Qual o achado que poderia ser bem típico? Podem pausar o vídeo se vocês preferirem. Então, se vocês imaginaram, né, uma tomografia no plano axial, uma janela de pulmão, e então observem vários múltiplos nódulos bem definidos, mas eles são tão profusos, né, que eles podem, inclusive, invadir o espaço aéreo. Eles são nódulos, a princípio, intersticiais, originalmente intersticiais, por disseminação hematogênica, mas eles podem coalescer e começar a invadir o espaço aéreo e começar a formar pequenas consolidações. Então, na tuberculose primária, nós podemos mais comumente ver esse padrão também. Agora nós vamos ver algumas apresentações da tuberculose ativa pós-primária. Então, mais comumente na forma pós-primária, então depois, né, de paciente ter tido aquela nossa forma latente, após um longo período de exposição, ele desenvolve a infecção, seja por reativação de doença ou reinfecção. Então, mais comumente, porém não exclusivamente, né, pode ocorrer a disseminação broncogênica de doença. Então, o material vai se localizar nos bronquíolos terminais, né, formando os nódulos chamados centrolobulares, porque os bronquíolos se localizam exatamente no centro do lóbulo pulmonar secundário, né, relembrando a anatomia já vista. E a infecção, então, vai seguir o trajeto bifurcado dos bronquíolos, formando um aspecto que a gente vai chamar de árvore em brotamento, né?
caracterizado muito bem a tomografia. É um aspecto bifurcado, porque os bronquíolos vão se bifurcando, né? E geralmente de forma predominantemente lobar. Aqui na radiografia, nós vamos ver nódulos, né? Mas nós não conseguimos caracterizar o nódulo, por quê? Porque nós temos que ver o lóbulo pulmonar secundário, que só vai ser bem caracterizado a tomografia. E esse padrão de disseminação bronquiolar com ramificação em árvore em brotamento, ele vai ser melhor, muito melhor caracterizado a tomografia. Aqui, um outro caso de tomografia no plano axial, observem aqui, né, esses nódulos centrolobulares que não tocam a pleura, porque eles estão no centro do lóbulo pulmonar secundário, e eles se ramificam, porque eles estão dentro dos bronquíolos, então eles formam essas imagens como se fossem cachinhos de uva, né, em que você tem essa ramificação da árvore brônquica e o preenchimento desse espaço aéreo pela disseminação broncogênica de doença. Então, nódulos centrolobulares com aspecto de árvore em brotamento, muito típico. E aqui nesse caso, o que nós podemos ver, né? Nós também vemos alguns nódulos, olha, centrolobulares, com ramificação, né? Um aspecto de árvore em brotamento, mas também uma área de consolidação, né? Com escavação, né? E também com nível líquido dentro dessa escavação e alguns nódulos satélites também. Então, uma das formas mais comuns de apresentação da forma pós-primária é a consolidação com escavação. E, em geral, nas regiões, como a gente viu, mais apicais, mais superiores e posteriores. Então, aqui, por exemplo, nós estamos na região superior e um pouco mais posterior do lobo superior direito. Aqui mais uma imagem em que a gente viu uma consolidação com uma grande escavação central com nível líquido e vários nódulos satélites adjacentes. Então, um aspecto bastante típico de uma forma pós-primária, e observem também aqui no lobo superior esquerdo, no ápice, né, no segmento ápico posterior do lobo superior esquerdo. O tuberculoma, ou granuloma tuberculoso, né, é uma lesão nodular, em geral, bem definida, arredondada, né, em geral pequeno, até 1,5 centímetro, né, mas ele pode ser maior e até ser confundido, né, com tumores malignos. Muitos pacientes rígidos com boa imunidade são expostos e apresentam uma forma branda da doença ou autolimitada, que pode ser esse caso. Então, o tuberculoma, em geral, é mais comum na forma pós-primária e, dependendo da competência imunológica do indivíduo, né, essa doença não progride. Então, ele forma um nódulo e esse nódulo futuramente, inclusive, pode calcificar. Vamos ver agora algumas formas sequelares que vão caracterizar, então, a nossa forma inativa, que é mais comum na forma pós-primária. Então, o que acontece? É uma cicatrização daquele processo infeccioso com destruição arquitetural do parênquima pulmonar. Então, existe uma reação fibrótica, né, a essas alterações, que nós vamos ver a seguir, né, com redução de volume, atelectasia, bronquiectasias de tração, espessamento pleural, retração das estruturas adjacentes para o mesmo lado da lesão, faixas parenquimatosas de aspecto fibroatelectásico, estenoses traqueobrônquicas, etc. Então, nós vamos ver alguns exemplos por imagem dessa forma inativa. Então, observem aqui, nessa radiografia, nós temos
uma retração dos hilos bilateralmente, os hilos são supraposicionados mais do que o habitual, com uma distorção arquitetural, né, por opacidades irregulares e aparentes faixas parenquimatosas e também imagens areolares um pouco mal definidas na radiografia, né, e que na tomografia nós vamos ver muito bem, né, essa retração, essa redução de volume no caso do lobo superior direito aqui representado pela tomografia, com bronquiectasias de tração, cavidades císticas de paredes espessas, espessamento pleural contíguo, né? Algumas áreas de enfisema, que a gente vai chamar, né, de paracicatricial. Então, isso tudo representando, né, alterações sequelares fibróticas com distorção arquitetural. E é importante, então, dizer que o que vai caracterizar de diferente essa escavação da escavação da nossa formativa, né? A estabilidade. Então, se essa escavação ela se mantém da mesma forma por 6 meses, e essas alterações todas, nós podemos caracterizar com fidedignidade que é uma forma inativa de doença. Aqui, da mesma forma, né, nós vamos poder ver essas bronquiectasias de tração, né, com áreas bolhosas, áreas de enfisema, paracicatricial, né? Então, após o tratamento, né, na forma primária, essa cicatrização pode levar a essas alterações. E às vezes, né, exatamente após essa cura, né, após esse tratamento, da forma pós-primária, você pode ter um espessamento pleural residual com calcificação, e essa calcificação se estender por uma longa extensão do hemitórax, que a gente vai chamar de paquipleuris, né, e que pode levar, então, ao fibrotórax, né, que a gente chama, porque é uma alteração estrutural muito importante, se observe uma redução volumétrica, né, muito importante de todo o pulmão direito, com esse paquipleuris muito pronunciado, né, nessa radiografia, com várias alterações. Então, o mesmo paciente, observem aqui na janela de pulmão, várias alterações parenquimatosas, com bronquiolectasias também de tração. Aqui na janela de mediastino, essa placa pleural bastante calcificada, né, com muito espessamento, calcificado da pleura, o nosso paquipleuris, aqui a nossa retração das estruturas mediastinais, com a redução volumétrica e a distorção arquitetural do parênquima, isso num caso de tuberculose pós-primária, que foi tratada e evoluiu dessa forma. Aqui também nós temos calcificações importantes, redução volumétrica do pulmão, tração das estruturas mediastinais, observem o desvio das estruturas mediastinais para o lado direito, né? Então, esse paciente, ele tinha essa calcificação pleural, né? E muita distorção arquitetural do parênquima. Nesse caso, nós vemos calcificação pleural, aqui no caso, observem tanto da pleura parietal, quanto da pleura visceral, e com material no interior. Então, isso era um empiema crônico, né? Ou seja, o paciente desenvolveu um derrame pleural que infectou, loculou, né? E os folhetos pleurais calcificaram. Então, isso é uma imagem de um empiema crônico, como uma sequela da forma, em geral, pós-primária da tuberculose. Então, forma inativa, caracterizada por um empiema crônico, né? Sempre lembrar que essa imagem tem que ter uma estabilidade de 6 meses, não sofrer alterações por imagem. E aqui desse lado, a gente tem também calcificações da pleura
parietal e da pleura visceral, só que aqui nós temos JAR no interior, então, na verdade, isso aqui é uma calcificação pleural também com pneumotórax associado com ar na cavidade pleural. Então, alterações sequelares pela calcificação, né? E aqui, no caso, o empiema crônico. Também pode ocorrer, né, estenose traqueobrônquica, uma reformatação aqui tridimensional, que a gente vê a traqueia, o broncofonte direito, e aqui a gente já vê uma redução muito importante luminal dessa traqueia, né, e do bronco, uma redução luminal aqui da traqueia, e aqui, muito importante, do broncofonte esquerdo, né? Essa estenose traqueobrônquica, ela pode ocorrer, por exemplo, após uma pneumonia, que a gente vai chamar de pneumonia pós-obstrutiva, né, com atelectasia. Vai gerar atelectasia importante, né, porque você vai ter impedimento da passagem do ar por esse segmento aéreo. A seguir, vamos ver algumas complicações, né? Então, a gente viu o empiema crônico como uma forma inativa, né, sequelar, com calcificação pleural, mas a gente pode ter, antes dessa fase, o líquido pleural loculado infectado. Então, não é mais aquele derrame pleural livre que a gente vê como a parábola de Damoiseau, mas esse líquido loculou, ele assume uma forma mais esférica, compartimentalizada e com realce dos folhetos pleurais, uma impregnação anômala pelo meio de contraste. Então, isso caracteriza um empiema e define comprometimento infeccioso pleural pela tuberculose. Esse empiema, ele pode se estender para o espaço extrapleural como uma complicação também, que a gente vai chamar de empiema necessitatis, né? Ele vai drenar para as partes moles do arcabouço torácico extrapleural, né? Então, ele vai se disseminar para o espaço extrapleural, para as partes moles do arcabouço. E aqui no caso, observem que a gente tem um empiema crônico, porque, na verdade, ele tem calcificação da pleura, então é uma sequela da tuberculose, né? Mas ele agudizou, o empiema agudizou e formou, então, um abscesso de parede com empiema necessitatis, drenando para essas partes moles. Pode também haver comunicação da árvore brônquica com o espaço pleural, caracterizando, então, uma fístula broncopleural, né? E o paciente pode ter infecções recorrentes e também empiema pleural, né? Mais raramente, a gente pode ter, por exemplo, comunicação do esôfago com o restante do mediastino, como a gente pode ver aqui também, uma fístula, né, esôfago-mediastinal, e aqui um extravasamento do meio de contraste do lúmen esofágico para o espaço mediastinal, né, caracterizando uma fístula esôfago-mediastinal por complicação de tuberculose. Existe também uma complicação mais rara, se chama aneurisma de Rasmussen, né? Ele é causado pelo enfraquecimento progressivo da parede arterial, com um tecido de granulação substituindo essa parede, né, por uma lesão tuberculosa adjacente, e isso vai resultar num pseudoaneurisma, com subsequente rotura desse aneurisma. Então, o paciente pode ter uma hemoptise violenta, né, muito abundante e até fatal. Então, observem aqui o realce anormal pelo meio de contraste, no meio dessa alteração, no meio dessa consolidação tuberculosa, e esse realce, ele tem a mesma densidade que o realce arterial aqui da aorta, né? Então, isso caracteriza uma complicação vascular, né? E que pode também ser visualizada
pela arteriografia convencional aqui no caso, né, o meio de contraste preenchendo esse pseudoaneurisma. Vamos fazer então alguns exercícios agora. Primeiro caso, eu gostaria de saber com vocês o que vocês acham, como foi feita essa tomografia, né? Em que nível ela está localizada, né? Em que plano e em que nível do pulmão ela está sendo visualizado, qual foi o objetivo de fazer a tomografia desta forma, que alterações são visualizadas, né? E diante dessas alterações, como você classificaria esse caso? Vocês podem pausar o vídeo e eu vou proceder às explicações. Então, essa é uma tomografia em decúbito ventral, né? As alterações, elas são vistas mais nas regiões posteriores, observem a coluna aqui e o externo aqui. Nós estamos aqui na traqueia e nos lobos superiores. Então, a gente ainda tem externo aqui, né, escápula, então nós estamos nos lobos superiores. Então, essas alterações, elas estão nas regiões posteriores dos lobos superiores, o que já indica para a gente, né, que esse paciente provavelmente teve a forma pós-primária de doença. Existem bronquiectasias, né, com distorção arquitetural do parênquima e uma cavidade cística de paredes espessas com material ovalar no interior. Então, provavelmente esse paciente teve a forma pós-primária de doença, ou seja, após aquele período latente de exposição, e com lesões sequelares, com a nossa distorção arquitetural, caracterizando a forma inativa. Só que, além disso, ele tem esse material ovalar dentro da cavidade cística, né, que não corresponde a uma forma inativa de doença, né? Na verdade, isso aqui já está sendo, essa cavidade cística está sendo complicada por infecção por aspergilos, por uma espécie de aspergilos formando uma bola fúngica, né? Ou aspergiloma, que é muito comum de ocorrer dentro de uma cavidade cística prévia tuberculosa da forma inativa, né? Então, na verdade, se o paciente ele tem a forma inativa da doença tuberculosa, porém complicada com aspergiloma numa cavidade tuberculosa prévia. Vamos para o segundo caso, né? Quais seriam as alterações presentes e o que elas podem indicar? Podem pausar o vídeo que eu vou proceder à explicação. Então, observa-se um nódulo, que pode ser um tuberculoma, né, calcificado, projetado no terço inferior do pulmão esquerdo, né? Esse nódulo calcificado, ele vai caracterizar, ele vai ser denominado de nódulo de Ghon, né? E também temos um linfonodo hilar ipsilateral bastante calcificado também. Então, o nódulo de Ghon junto com esse linfonodo calcificado, ele configura o complexo de Ranke, né? Então, o paciente foi exposto, né? E vocês veem que não tem nenhuma outra alteração parenquimatosa, então, ele foi exposto e desenvolveu uma forma localizada da doença, provavelmente pela sua capacidade imunológica boa, né? Uma forma localizada e autolimitada da doença. Esse complexo geralmente é visto, então, na tuberculose primária e, a princípio, ele pode configurar uma forma latente de doença ou inativa, né? Se essas alterações permanecerem, né, e geralmente permanecem por toda a vida, sem outro comprometimento pulmonar associado.
Caso 3, 35 anos, tosse há 20 dias. Então, nós temos uma TC no plano axial janela de pulmão, quais as alterações observadas e o que elas podem indicar. Pausem o vídeo. Então, essa é uma forma miliar de doença, né? A distribuição hematogênica com múltiplos pequenos nódulos, diminutos nódulos intersticiais, né, distribuídos de forma aleatória e difusa pelo parênquima pulmonar. O paciente é jovem, né? Então, provavelmente, essa forma miliar nesse paciente jovem deve representar a forma ativa, mais comumente primária de doença, né? Talvez ele seja imunocomprometido. E esse nódulo, ele deve corresponder a um tuberculoma, né? Também visto mais comumente na forma pós-primária, mas nada impede, como eu falei, de também ter na forma primária de doença, né? As formas não são exclusivas de cada manifestação da tuberculose, né? Há apenas predileções. E esse nódulo futuramente pode calcificar e formar um nódulo de Gom, na forma inativa ou latente da doença. Procedendo ao caso 4 e último, qual o padrão de doença que caracteriza essa tomografia no plano axial? Podem pausar o vídeo. Então, aqui a gente já tem uma distribuição lobar, né? Com nódulos, aqueles nódulos centrolobulares de árvore em brotamento, só que eles já apresentam coalescência. Então, vocês observam aqui já a consolidação com broncograma aéreo de permeio, né? Apagamento das marcas vasculares da consolidação, aqui também mais um foco de consolidação, e vários nódulos adjacentes, vários nódulos satélites. Então, essa consolidação com vários pequenos nódulos satélites é bastante sugestiva de tuberculose. Então, aqui no caso, seria essa distribuição lobar, junto com os nódulos centrolobulares, né, vão caracterizar uma disseminação broncogênica de doença, né? Inclusive, nós podemos ter essa imagem em espelho, né? Dissemina para um brônquio do lado direito e do lado esquerdo a imagem diametralmente oposta, que a gente vai chamar então de imagem em espelho, porque disseminou, né, da mesma forma que disseminou para a direita, pela via aérea direita, também dissemina para a via aérea à esquerda. Muito obrigada e espero que tenham aproveitado.